Pronto, gente. Hoje nós vamos ver a primeira classe, né, do reino protista. Nós vimos lá que nós temos 4 classes principais na nossa aula do reino protista e hoje nós vamos ver a classe dos Sarcodinas, certo? Que muitas vezes é apresentado conjuntamente com os flagelados ou mastigóforas, certo? Por isso que é chamado de superclasse sarcomastigófora, que é quando junto. Mas eu acho melhor para a compreensão que a gente veja assim separado cada classe, ok? Então hoje nós vamos ver os sarcodinas, que são aqueles que são chamados também de protistas ameboides, que tem como características a formação dos pseudópodes, a alimentação ou a predação através da formação das vesículas, né, de endocitose, de fagocitose, certo? Então a gente vai detalhar bastante esses sarcodinas que vai cair na nossa segunda avaliação. Então, quais são os conceitos gerais dentro dessa classe do reino protista? Os sarcodinas são os protozoários ameboides que capturam os alimentos pela ação dos pseudópodes. Pseudópodes que vão desde um único lobopódio contundente ao delicado rendilhado de reticulopódios que projetam de uma concha de foraminíferos. Então, nós vimos na aula passada, né, há 2 semanas atrás, os tipos de pseudópodes. Nós vimos os lobopódios, vimos os filipódios, vimos os reticulopódios e vimos os axopódios. Depois a gente viu as derivações que ocorreram ao longo da evolução, que foi os ondulipódios, né, que vai formar tanto flagelos como cílios. Então, nós vimos todas essas estruturas locomotoras. Então, nos sarcodinos, o que se predomina é aí a ação dos pseudópodes, principalmente os lobopódios e os reticulopódios. Ambos são projetados para executar a mesma função, que é o quê? Prender, capturar os alimentos. As sarcodinas não têm citóstoma, recordando da nossa aula passada também, citóstoma é aquele orifício como se fosse uma boca que existe nos ciliados, né? Então ele não tem essa boca, entre aspas, para recepcionar o alimento. Então ele precisa fazer a formação dessas vesículas de endocitose, certo? Então ele precisa capturar para então englobar o alimento. E eles também têm corpos de uma forma menos organizada do que a maioria dos protozoários. Então, eles não vão ter aquela estrutura bonitinha. Tanto que quando você visualiza o principal exemplo dos sarcodinas, né, que são as amebas, você já imagina ela com aquela estrutura gosmenta, né, que não tem definição concreta, que é justamente em várias partes tendo a formação dos pseudópodes, certo? Então, a forma vai ser resultado dela ser envolta por uma elaborada concha ou película que confere às espécies as suas características. Então, primeiro de tudo, a maioria das sarcodinas de vida livre são carnívoras. Apenas algumas são herbívoras ou navegadoras. Então, os carnívoros, eles não procuram ativamente as presas, mas respondem ao contato casual de um organismo alimentar produzindo os pseudópodes. Então, é aquilo que nós discutimos também na nossa aula anterior sobre a ataxia, né? Então, quando ele recebe um estímulo ambiental positivo como um alimento, ele vai se deslocando através do movimento dos pseudópodes, o movimento ameboide, em direção àquele alimento. Mas ele não fica ativamente realizando esse movimento para buscar alimentos. Ele espera receber o estímulo, o sinal, para poder se movimentar em direção ao alimento, certo? Então, a absorção de nutrientes por pinocitose é uma atividade igualmente importante, particularmente entre as amebas parasitas.
Então, observem que existe uma diferença. Quando esse sarcodina, quando essa ameba, né, ela está se deslocando em direção ao estímulo do alimento, quando ela o encontra, ela faz os prolongamentos dos pseudópodes e vai englobar o alimento, formando a vesícula para digestão, formando o vacúolo digestivo, né? Isso, então, esse processo é um processo de fagocitose. Mas a endocitose, ela também vai englobar o processo de pinocitose, e o processo de pinocitose já vai ser esse processo de englobar uma partícula e não o organismo inteiro, certo? Então, ele vai englobar partículas e também faz parte do processo de alimentação dos sarcodinas. Então, tanto vai ser por fagocitose, onde esse organismo ele vai precisar ser degradado, né? Vai se fundir esse endossomo com o lisossomo, que contém as enzimas, e aí ele vai ser degradado, ou ela já vai absorvendo aqui partículas menores que facilitam esse processo de digestão. Se for o organismo completo, essa endocitose é um tipo de essa fagocitose é o primeiro tipo de endocitose. Se for as partículas menores, já vai ser o processo de pinocitose, que também é um tipo de endocitose, certo? Então, existem dois grandes grupos dentro dessa classe sarcodina, que são as classes Rhizópoda e Actinópoda, que refletem o tipo e a forma de ação dos pseudópodes. Então, a sua separação, o que faz um sarcodina estar dentro da classe Rhizópoda e outro está dentro da classe Actinópoda, vai ser justamente a forma de ação dos pseudópodes e o seu tipo, certo? Vai ser o que vai os diferenciar. Então, os Rhizópoda incluem as classes Lobósia, a Carpomyxia, a Crásia, todas essas que estão aí colocadas. E a relativa obscuridade de alguns membros dessas classes determina a quantidade de informação que está disponível. Então, a gente só tem aí realmente essas informações sobre esses grupos, mas nem todos estão corretamente alocados nessas classes, nesses filos, porque a gente não tem informações completas o suficiente para poder fazer essa classificação de forma correta. Então, até as informações que se tem até hoje, essa é a classificação que nós temos dentro da superclasse sarcodina. As amebas mais comuns pertencem à lobócea, né, que a gente já espera, porque as amebas elas formam os lobopódios que nós vimos, né? E os lobopódios pertencem a essa classe menor que é a lobócea, certo? Produzindo lobos ou pelo menos pseudópodes amplos que podem se projetar de uma película ou de uma concha nas amebas. Então, nós vimos na aula passada que alguns protistas possuem essa estrutura que serve tanto para sustentação como para proteção, que pode ser em alguns a película, né, que é essa camada extra externa à membrana plasmática, ou pode ser mesmo a concha, que já vai ser uma estrutura mais rígida, certo? Então, dependendo, pode-se ter tanto a película como a concha revestindo esses organismos. Os rizópodes, ou também chamados granuloreticulóseas, são conhecidos por suas elaboradas conchas com câmaras e, mais recentemente, pelo interesse que se concentrou em suas parcerias simbióticas com algas. Lembrando que é simbiose, para quem não viu lá ainda em ecologia e tal, ou se lembra do ensino médio das relações ecológicas. Simbiose é como um mutualismo, né? Quando ambas as espécies são beneficiadas naquela relação. Então, ele traz benefícios para as algas e as algas trazem benefícios para esses organismos ameboides, certo? Então, dentro dessa classe dos rizópodes, eles têm essa relação com as algas, que é uma relação de simbiose.
Já os actinópodas são geralmente organismos planctônicos flutuantes, onde uma forma esférica e um arranjo de axopódios radiais conferem uma vantagem evolutiva. Então, nós temos os sarcodinas, temos dentro deles duas divisões principais, risópodes e actinópodes. Os risópodes são conhecidos aí pelos lobopódios, né? São conhecidos pela presença ou da película ou da concha. Os risópodes, principalmente, são conhecidos pela presença de conchas cheias de câmaras e pelas relações simbióticas que exercem com algas. E quando a gente parte para os actinópodas, a gente já vê que eles têm como característica a presença de axopódios em vez de lobopódios, né? Então, a gente tem aqui, ó, o principal exemplo dos risópodes é a ameba, certo? A ameba, ela não vai ter uma concha, ela vai ter uma película nessa estrutura externa mais protetora, que também dá sustentação e suporte, certo? E ela forma os lobopódios, que são mais gordinhos, né? Vamos colocar assim. E aqui a gente tem o exemplo dos actinópodas, em que nós visualizamos esses axopódios. Recordando da nossa aula anterior, os axopódios, eles têm essa estrutura central, né, que funciona como um esqueleto, que dá sustentação para essa estrutura, certo? Então, os axopódios, eles diferem de outros pseudópodes por serem longos e delgados e possuem o citoesqueleto microtubular, que tem uma rigidez não encontrada em outros tipos de pseudópodes. Nós vimos isso na aula passada, né? Quando a gente se refere aos axopódios. Então, as classes incluídas são essas que estão aí colocadas até o momento conhecidas, ok? Então, as grandes amebas loboides produzem um a vários pseudópodes que são ideais para estudar o processo da fagocitose em si. Especialmente porque tendem a pegar presas bastante grandes, como um paramécio ou um tetraimena, certo? Então, a gente vai focar no processo de fagocitose, que foi aquele que eu mostrei no início, que é quando a gente pega um organismo inteiro, né? E não a partícula pequena, que já seria o processo de pinocitose. Então, nós vamos mostrar para vocês que predomina no processo digestivo das amebas, que é o principal organismo exemplo da classe sarcodina, o processo digestivo de fagocitose. Então, nós vamos entender como é que esse processo acontece nas amebas. Então, a versão mais simples é vista nas amebas Caos carolinensis, que é um grande carnívoro multinucleado que tem uma preferência alimentar pelo paramécio. E essa ameba vai produzir uma vesícula alimentar em resposta ao contato com o paramécio. Então, entrou em contato com o paramécio, vai haver ali o prolongamento dos lobopódios, né? Para formar a vesícula de digestão. Então, vai formar a vesículazinha, realizar o processo de fagocitose e lá dentro essa vesícula se transforma na vesícula de digestão, a vesícula digestiva. Então, esse paramécio, vivo ou recém-morto, porque ela é carnívora, certo? Se liga à superfície dessa ameba através de uma substância que ele próprio produz e que acaba por atrair, ou seja, taxia positiva, essa ameba. Então, nos cílios do paramécio existe uma substância que se liga na camada viscosa de mucopolissacarídeos ou no glicocálice dessas amebas e aí acaba favorecendo a circunvalação, que é a formação do início do processo de fagocitose, que é a formação de uma cavidade, né? Ele vai entrando para que os lobopódios, os pseudópodes, possam ir se prolongando para cima para formar a vesícula digestiva. Vai ficar mais fácil da gente visualizar com a imagem, certo? Quero só que vocês tenham noção da teoria antes, porque aí quando vocês chegarem na imagem vai ficar bem mais fácil de compreender. Então, à medida que o paramécio se afasta,
aglomerados de mucopolissacarídeos permanecem ligados aos seus cílios no ponto de contato, causando aglomeração dos cílios que perturba o equilíbrio do ciliado e o faz girar de volta para a ameba. Assim, a probabilidade de captura é aumentada. Então, além dessa substância favorecer a interação da presa, que é o paramécio, com a ameba, ela também favorece que o paramécio seja capturado. Por quê? Porque mesmo que ele tente fugir da ameba, como a formação dessa rede de mucopolissacarídeos com a substância por ele secretada, se forma uma rede que, quando ele tenta, acaba por causar um chicoteamento e ele volta capotando para o organismo e faz com que a captura seja facilitada, certo? Então ele tende a puxar, só que aí a estrutura... Uma teia de aranha. Exatamente, é como se fosse uma teia de aranha, exatamente. Só que aí tem que perceber que há esse momento em que justamente a fuga dele, aí com a teia de aranha, né, com a rede formado, ele tenta fugir e causa um chicote, que ele estica demais, né, e volta como se fosse um elástico, certo? Ele volta girando e se prendendo nessa rede, ok? Então, abaixo do ponto de contato em que a rede fibrilar ela se invagina, né, formando aí o que nós vimos chamado de circunvalação, ela vai desenvolver canais. E aí vai haver a separação completa do vacúolo, vedando do plasmalema no ponto de invaginação. Esse processo, né, ele pode levar até 10 minutos, que é a captura do paramécio, a formação da vesícula digestiva, e aí esses canais vão se desenvolvendo para que haja, que eu vou já falar, a perda de água dessa vesícula e acabe ficando mesmo só o conteúdo com o paramécio. E isso também vai havendo a formação de uma vedação para o plasmalema, que é o citoplasma, né, da ameba. Então, primeiro, formação da rede, que vai ajudar a prender o paramécio. O paramécio, então, vai ser capturado e vai haver a formação da vesícula digestiva. Nessa vesícula digestiva, a formação de canais que vão facilitar a perda de água. E, além disso, também vai haver a formação de uma substância que ajuda na vedação através desses canais, né, que em teoria ficaria aberta a vesícula, mas não, essa substância veda esses canais do citoplasma, do plasmalema dessa ameba, certo? Esse processo todo leva aí em torno de 10 minutos, durante os quais o ciliado continua a nadar, ou seja, ele continua a tentar fugir do processo de fagocitose, certo? Então, através dos canais, nós temos a perda de água e esse vacúolo alimentar, ele encolhe justamente pela perda dessa água, até que se assumam os contornos exclusivamente do paramécio morto. Então, depois desse processo de perda de água, ele vai finalmente morrer, que é aí em torno de 15 minutos após esse primeiro contato com o alimento, com o paramécio, certo? Então, aí que inicia, quando ele finalmente morre, a degradação dele, do alimento, começando com as membranas da película, depois se degradam as mitocôndrias do organismo, depois o núcleo, depois os cílios e depois os tricocistos do organismo. Assim, o estágio da digestão do conteúdo dos vacúolos alimentares pode ser medido a partir das mudanças morfológicas do organismo que foi capturado. Então, se a gente pegar através da microscopia eletrônica uma ameba, né, a Caos carolinensis, e colocar juntamente com o paramécio, a gente vai conseguir definir qual estágio
do processo digestivo está através dessas observações. Foi formada a rede, está no início. Foram formados os canais de perda de água, está quase para formar a vesícula que é drenada, né? O vacúolo alimentar encolhido. Depois, o organismo ele teve a degradação da sua película, então está no início do processo de digestão de fato. Teve a degradação das mitocôndrias, está na segunda fase do núcleo e assim sucessivamente. Então, o processo digestivo sempre acontece da mesma forma, seguindo essas mesmas etapas. Então, por isso que através da observação, por microscopia, outro método, a gente consegue definir em qual etapa se está, porque sempre se segue essas etapas. Outras amebas, né? A gente vai já ver a figura, tá? E aí a gente repete que facilita na assimilação. Então, outras amebas menores têm preferências e características alimentares diferentes. Por exemplo, a pequena ameba Proteus pode engolir 20 tetraimena em 24 horas. A acantamoeba e a naegleria se alimentam por fagocitose de bactérias. O herbívoro Pelomyxa ingere algas imóveis e diatomáceas em sua extremidade posterior por invaginação gradual, pois o alimento é muitas vezes muito mais longo do que o corpo da própria ameba, né? Então, ele vai ali ingerindo partes daquele alimento quando é muito maior do que o próprio organismo que está se alimentando. Então, uma vez que a captura de alimentos é concluída, o vacúolo alimentar em uma ameba separa-se do plasmalema superficial e passa por uma série de alterações, começando com a morte da presa devido à desidratação e seguida da sua digestão gradual ao longo de algumas horas. Então, os vacúolos de digestão ainda podem conter proteína não digerida, embora os polissacarídeos sejam completamente digeridos. Depois da leitura desse texto, o que é que a gente pode tirar dos aspectos principais da digestão das amebas? Que após a fagocitose do organismo, para que ela realize o processo de digestão, ela precisa passar pela desidratação desse alimento primeiro, né? Então, independente de ser, né, o exemplo principal que nós acabamos de discutir da Caos carolinensis com o paramécio, ou de todos esses outros exemplos que estão nesse slide, todos seguem o mesmo padrão. Realiza o processo de fagocitose e aí depois da fagocitose, essa vesícula digestiva contendo o organismo, contendo o alimento, ela precisa desidratar. Então, perde-se água através dos canais formados nessa vesícula. Depois que ocorre a desidratação, é que inicia o processo de digestão, que também é a segunda característica comum a todos os organismos, que é o quê? A todas essas amebas, que é a digestão gradual. Então, também, em sua maioria, segue-se o mesmo padrão. Inicia com a película, com as membranas, depois vai digerindo as mitocôndrias, depois vai digerindo o núcleo e assim sucessivamente, seguindo os mesmos passos, certo? Então, o que vocês podem pegar de aspectos similares, aspectos iguais entre a digestão do principal exemplo dentro das amebas, que é a Caos carolinensis e o paramécio, e as demais, é isso. A fagocitose, depois da fagocitose, desidratação, depois da desidratação, digestão gradual, ou seja, digestão em etapas, certo? Então, independente do alvo nutricional, a digestão dos protozoários ameboides vai envolver a produção de fosfatase ácida como resposta alimentar direta. Então, os vacúolos alimentares contêm grandes quantidades de fosfatase ácida, independentemente do valor nutritivo do seu conteúdo. Então, a principal enzima que atua
na digestão gradual, na digestão em etapas, será nas amebas, aí nos protozoários ameboides, a fosfatase ácida, certo? Existem outras enzimas, é óbvio, porque existem outros nutrientes também que só são degradados por outras enzimas, mas a principal, a mais abundante, a que existe em maior concentração nos vacúolos digestivos dos protozoários ameboides é justamente a fosfatase ácida, certo? Então, observem aqui o exemplo que nós demos da ameba capturando um paramécio. Então, o primeiro passo que não está aqui demonstrado na figura é o estímulo que esse paramécio, vamos supor que estava aqui, deu para que essa ameba se aproximasse de onde ele estava. Então, esse paramécio, a substância que ele secreta, atrai essa ameba. Ela vai através do movimento ameboide que nós vimos na aula passada, né? Endoplasma, ectoplasma, ectoplasma, endoplasma, o processo cíclico de formação dos pseudópodes, vai através da formação do movimento ameboide se direcionando aonde está o paramécio. No momento em que ele chega onde está o paramécio, uma substância secretada por ele vai se ligar a mucopolissacarídeos que existem aqui também na membrana da ameba. Essa ligação vai formar uma rede, como se fosse uma teia de aranha. O paramécio ainda está vivo, né? Pode acontecer também dele já estar recém-morto, né? Muito recentemente, já ser englobado diretamente. Mas na maioria das vezes, a ameba captura o alimento vivo, certo? Então, no momento em que há essa conexão, ele percebe o perigo e tenta se afastar, nadar, se deslocar para longe do predador. Então, ele vai se deslocando. No entanto, a rede que foi formada aqui é uma rede fibrosa e elástica. Chega um momento que ela estica, mas chega no limite, ela dá o rebote que o elástico dá de volta. E aí, esse paramécio retorna girando e acaba se enrolando mais ainda nessa rede, por isso que facilita o processo de circunvalação, que é a formação dessa cavidade aqui. Pronto, houve a formação dessa cavidade, o paramécio está preso na rede, vai haver a formação do processo, vai ocorrer o processo de fagocitose com a formação de uma vesícula endocítica. Essa vesícula endocítica se converte no vacúolo digestivo. Depois dela se converter no vacúolo digestivo, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a formação de diversos canais, né? Então, esses diversos canais vão fazer com que a água seja perdida e essa vesícula vai desidratar, certo? Além de haver a formação dos canais que desidratam essa vesícula digestiva, também vai haver a secreção de uma substância que protege a vesícula do contato com o plasmalema, com o citoplasma da ameba. Porque não houve a formação de canais para que ocorresse a desidratação, então poderia ser que se perdesse todo o conteúdo da vesícula através desses canais. Isso não acontece pela formação dessa substância protetora. Então, beleza, ocorreu toda a desidratação, a vesícula vai ficar nesse formato aqui, porque na figura não está demonstrado, mas é esse DV3, certo? Então, vai ficar no formatinho do paramécio, porque desidratou completamente, então ele vai se adequar à morfologia, à estrutura desse paramécio. Quando isso acontece, é que as fosfatases ácidas, principalmente, porque a predominância nos vacúolos digestivos das amebas, vão atuar degradando esse organismo e aí liberam os nutrientes para o organismo consumir e aquilo que não vai ser consumido eles liberam através das vesículas de egestão, né? Como se fosse a excreção daquilo que não foi consumido. Ok?
Deu para compreender? Então, ainda dentro dos risópodes, né, que englobam aí essas amebas, a gente ainda vai discutir algumas outras características dessa superclasse. Então, essa superclasse inclui uma grande variedade de organismos ameboides que se movem e se alimentam produzindo redes ramificadas, filiformes ou reticuladas de pseudópodes, que são os chamados reticulopódios, né? Nós vimos na aula anterior. Ou por uma simples ação fluida, que aí já são os lobopódios comuns que nós vemos. Na classe lobósea, vai englobar as pequenas amebas de ambientes de solo e água e são chamadas de amebas loboides. Algumas tornam-se parasitas facultativos, produzindo desde danos menos problemáticos até infecções fatais. Acredita-se que o tamanho pequeno e os hábitos alimentares relativamente não seletivos as fizeram passar de vida livre para o parasitismo facultativo, ou também chamado de endocomensalismo, certo? Isso aqueles que possuem os lobopódios, né? Que são aqueles pseudópodes mais gordinhos. A anaeglena e a acantamoeba são dois gêneros que foram identificados positivamente com este hábito como patógenos e como invasores inofensivos. Das 4 espécies de naeglena descritas na literatura, apenas a naeglena jolleri é um patógeno que invade o corpo humano através das passagens nasais durante a natação em piscinas de água quente, migrando para o cérebro e medula espinhal anterior, multiplicando-se entre as meninges e causando meningoencefalite amebiana fatal, certo? Então, ela vai formar cistos particularmente resistentes que podem sobreviver em temperaturas muito baixas ou muito altas e é uma infecção e uma infestação muito difícil de erradicar. A posse de um estágio flagelado em naeglena a separa de outras pequenas amebas comuns, como essas aí colocadas. Então, essa é a mais perigosa dentro dessas amebas pequenas, que é a naeglena jolleri. E ela é muito comum lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós não temos a frequência das praias, como a gente tem aqui no Nordeste, né? E até ali no Sudeste do país, etc. Então, eles têm essa cultura de piscinas, eu não sei como é que se determina, mas eu acho que eu posso colocar como piscinas coletivas, né? Em que vai todo mundo, que a gente vê nos filmes adolescentes, né? Em que vai todas as famílias para essas piscinas, não é comunitárias, porque eles têm que pagar, e todo mundo fica se divertindo lá. E acontece muito pelo mau tratamento da água, né? Pela a poluição. Acontece muito lá de haver infecção por essa ameba, e aí quando isso ocorre, dificilmente se cura o paciente, porque ele já migra aí, ele já passa para o seu estado parasita e já migra para o cérebro, e é difícil de reverter os impactos desse organismo no ser humano. As espécies do gênero Acantamoeba são amebas de solo e água muito comuns, que ingerem nutrientes por fagocitose e pinocitose. Então, elas se alimentam de bactérias de forma voraz, podendo ou não exercer alguma seleção. Então, as bactérias se ligam à superfície da acantamoeba e essa, através dos pseudópodes, quando se movimentam, acaba movendo-as para uma estrutura chamada uroide, que é como se fosse uma cavidade para alimentos. Ah, professora, mas no início da aula a senhora recordou da nossa aula anterior que os sarcodinas, de forma geral, não possuem uma boca, uma cavidade para receber alimentos, que essa característica é comum, principalmente nos ciliados. Então, esse organismo é uma exceção, certo? Ele tem essa estrutura que se assemelha a uma cavidade para receber alimentos, chamada de uroide. Para realizar, então, o engolfamento do organismo.
A formação de cistos na acantamoeba permite que o organismo se estabeleça em uma ampla variedade de ambientes, incluindo as descargas de água quente das fábricas. Muitos são patógenos humanos, então uma compreensão das condições que induzem a formação desses cistos é essencial no processo de profilaxia e também para o tratamento, certo? Quanto mais você compreende sobre a morfologia, sobre a estrutura de qualquer organismo, principalmente um organismo patogênico, mais facilmente você irá conseguir encontrar soluções para resolver determinada doença, certo? Outras amebas loboides também são as amebas de água doce. A mais conhecida é a Amoeba proteus, que contém bactérias simbióticas, que foi que a gente falou no início do que é simbiose. É quando dois organismos vivem juntos, né, para que ambos se beneficiem. Então, um fornece algo interessante para o outro organismo e o outro organismo fornece algo interessante para o outro organismo. Em temperaturas acima do ponto crítico, as bactérias são digeridas, removendo qualquer contribuição que os simbiontes podem ter fornecido às amebas. Então, esse processo de simbiose ele só acontece em determinadas temperaturas. A partir do momento que essa temperatura se eleva demais, as bactérias morrem e aí são degradadas e viram alimento, mas enquanto a temperatura está ótima, eles se beneficiam da sobrevida de cada um dos organismos. Outra classe de risópodes são os endamoebídeos, muitos dos quais são pequenas amebas parasitas obrigatórios que possuem conexão com o homem. Então, eles englobam parasitas e comensais do trato digestivo e outras cavidades de muitos vertebrados e artrópodes. A entamoeba histolítica, que deve ser a mais conhecida dentre as amebas, né? É um parasita do trato digestivo do homem, muitas vezes causando disenteria amebiana grave e debilitante. Entre os comensais, aí, esse é um parasita obrigatório, né? E entre os comensais nós temos a entamoeba coli, comensal também do trato digestivo, e a entamoeba gingivalis, comensal nas gengivas e amígdalas. Essa classe se alimenta de fragmentos de tecido ou do núcleo da célula hospedeira, sejam eritrócitos, bactérias, engolfado em vacúolos alimentares para a digestão. A entamoeba coli restringe sua alimentação para o conteúdo do intestino do hospedeiro sem danificar o epitélio de revestimento. Assim, permanece inofensivo. Por isso que é uma parasitose comensal, né? E não obrigatório. Ela não vai causar danos ao hospedeiro muito graves. Ela só está ali se alimentando. Já a entamoeba histolística vai causar disenteria amebiana, que é grave, certo? E vai se alimentar das células, vai degradar tecido, quando nesse processo de alimentação, vai degradar tecido digestivo, causando danos aos portadores. Especificando, né, sobre a disenteria amebiana causada pela entamoeba histolística, ela tem lisossomos contendo enzimas proteolíticas em sua membrana superficial que ajudam a lisar o tecido que reveste o intestino. Para isso, ela deve ser capaz de se anexar à superfície das células epiteliais do intestino através da produção de filopódios finos, ou seja, os filipódios, né? Aqueles que a gente viu que é uma rede fininha que não tem nenhuma estrutura central, que penetram os tecidos, liberam substâncias citotóxicas e causam a citólise das células do hospedeiro. A glicose é o principal açúcar requerido pela entamoeba histolítica ao nível no intestino grosso, onde esta entamoeba normalmente vive. A glicose não está disponível gratuitamente, por isso que ela começa a invadir o revestimento epitelial do intestino, para garantir que haja glicose suficiente disponível para crescimento dessa entamoeba histolística. Então, a gente tem essa ameba normalmente no nosso organismo que está lá consumindo, né, a parte das células lá no intestino,
Mas a gente tem um caso mais grave, que é quando ela chega no nosso estômago, né? Ela vai subindo, cavando, degradando o tecido para encontrar os nutrientes que ela necessita, principalmente a glicose, que é a principal fonte de carboidrato dela para seus processos metabólicos. Então, quando ela chega no estômago, ela causa uma degradação muito grande. É por isso que a gente vê quando aquela pessoa que está com entamoeba histolística no estômago, né, que chega até a vomitar sangue, porque ela faz uma degradação do sistema digestivo muito densa, porque ela precisa sobreviver, e para ela sobreviver ela precisa encontrar essa glicose. Então ela vive de boa enquanto isso está sendo fornecido, e no momento que isso para de ser fornecido, ela precisa encontrar, então ela vai buscando, consequentemente causando danos ao tecido do organismo hospedeiro. Nós temos ainda dentro dos risópodes a classe granuloreticulosa, que se caracteriza pela posse de pseudópodes hialinos, formando uma rede de filamentos não anastomosantes. Hialinos é como se fosse uma cartilagem, certo? A gente não tem a cartilagem hialina? Pois é, então é como se fossem pseudópodes hialinos, que são mais densos, mais firmes. Além de alguns gêneros menos conhecidos, o restante são os foraminíferos, que secretam películas com uma ou várias câmaras. Na vida, o foraminífero usa sua rede pseudopodial estendida, que são os reticulopódios, para capturar os alimentos, que passam através de poros dessa película, dessas conchas que ele forma. A Astrorhizis limicola cria uma teia de aranha de pseudópodes finos, e aí fala sobre várias características de outros organismos dentro desses aí, que são da classe granuloreticulosa, especificamente dos foraminíferos, certo? Então aqui vocês veem alguns exemplos desses foraminíferos, que são aqueles bonitinhos, a maioria, né, que a gente encontra na praia, que tem aquelas conchazinhas. Esses aqui que a gente não visualiza as conchas são aqueles que vão formar apenas a película em volta, né, da sua estrutura, e esses que têm essa estrutura mais densa formam a concha, certo? E vão conseguir se alimentar e se locomover através de ranhuras ou poros, né, ou cavidades que existem nessas conchas, para que os lobopódios, os reticulopódios, possam se prolongar e efetuar essa atividade. Então, a deposição de uma concha protetora é uma atividade importante para os foraminíferos em crescimento. Realiza a proteção e armazenam também o alimento. Alguns foraminíferos tropicais e subtropicais crescem muito grandes e muitas vezes em áreas onde o ambiente é pobre em nutrientes. Isso é apenas possível porque estabelecem uma relação simbiótica com certas algas fotoautrotróficas. Então, mesmo eles não obtendo os nutrientes que eles precisam para se desenvolver, nessa relação de simbiose, as algas fornecem os nutrientes que eles precisam para sobreviver. Ao mesmo tempo, eles fornecem proteção através das conchas para as algas. Então, é uma relação de simbiose em que ambos se beneficiam nessa relação, certo? Então, o que eu quero que vocês peguem aí de principal nesse processo aí, nesse detalhamento das classes, dos gêneros, dos risópodes, é o quê? É o método digestivo dos risópodes, e saber que o principal método de locomoção deles e de alimentação também, porque é dependente deles, são os pseudópodes. Sejam os lobopódios, sejam os reticulopódios, sejam os filipódios, sejam os axopódios, certo? Então, eles utilizam esse método de locomoção e também para alimentação, né? Porque a gente precisa que ocorra a formação dos pseudópodes para que o processo de fagocitose aconteça, mas o que eu quero que vocês compreendam de verdade é como ocorre o processo de digestão, principalmente ali da Caos carolinense com o paramécio.
Perguntei isso na prova do ano passado, como é que se dava o processo de digestão dos sarcodinas, né? Também ninguém soube responder. A nota mais alta que tiraram ano passado foi 2,5. Fiquei assim impressionada. E aí, eles ainda bem que tinham um monte de trabalho, um monte de coisa para salvar a pele deles. Aí, o que era o processo digestivo dos sarcodinas? Primeiramente, contato com o alimento após recepção do estímulo. Depois desse contato, no caso do paramécio, a formação da rede elástica. Quando o alimento tenta fugir, essa rede puxa e se enrola sobre o alimento, facilitando a fagocitose. Então, depois que puxa o alimento envolto nessa rede, ocorre a circunvalação. Essa circunvalação facilita que o processo de fagocitose, né, formação da vesícula digestiva aconteça. Essa vesícula digestiva formada, então, vão se formar alguns canais por onde ocorrerá a perda de água, porque o objetivo é que o alimento capturado, ele desidrate. Só que se quer que apenas o alimento desidrate, não que saia todo o conteúdo da vesícula. Por isso, também se produz uma substância protetora que impede que todo o conteúdo celular saia da vesícula digestiva, só permite a saída da água. Então, depois dessa desidratação, a vesícula assume a forma do alimento, no caso do paramécio, assume a forma do paramécio, e aí as fosfatases ácidas, que são a predominância de enzimas digestivas nos organismos ameboides, vão lá atuar principalmente na degradação, na digestão gradual, digestão em etapas. Então, inicia pela película, pelas membranas, depois vai para as mitocôndrias, depois vai para o núcleo, ou seja, tem cada passo a passar por uma digestão, por uma degradação, antes de que outro seja seguido. Depois disso, esses nutrientes são encaminhados para todo o organismo e aquilo que não será digerido é englobado numa vesícula de egestão e é excretado na membrana, certo? Então, o que eu quero que vocês compreendam dos risópodes é o processo digestivo, é o processo mais detalhado que se conhece sobre os organismos e é aquilo que se pode exigir de vocês quanto a conteúdo. O restante são as estruturas e morfologia que nós já vimos na aula de arquitetura eucarionte, certo? Então, vamos agora para a segunda divisão. Nós vimos que os sarcodinas, eles têm dois grupos principais, os risópodes e o segundo grupo são os actinópodes, certo? Então, vamos iniciar os actinópodes. Então, os actinopodas incluem os mais belos sarcodinas. São os radiolários, que têm esqueletos de sílica em formas elaboradas, e também os heliozoários, que têm axopódios irradiando de todos os lados e ganhando-lhes o nome de animálculos do Sol. O gênero Acantharia apresenta padrões mais geométricos de espinhos de sulfato de estrôncio. Então, os actinópodas são esses organismos que vocês veem nessa figura. Então, eles são ditos muito lindos, né? Eles têm também um aspecto vítreo quando nós olhamos para eles, porque justamente essa formação dessa estrutura em vários pontos geométricos dá esse aspecto vítreo na superfície desses organismos. E essa estrutura em vários pontos geométricos só é possível graças à presença dos axopódios. Significa que o que predomina nos actinópodes, né, nos actinópodas, é a existência dos pseudópodes do tipo axopódio. Axopódio é aquele que tem, podemos dizer, um esqueleto central, aquela estrutura firme, microtubular, que funciona como um eixo de esqueleto para esse axopódio.
É isso que vocês observam nesses organismos, certo? A formação desses axopódios em diferentes pontos geométricos, formando essas estruturas muito belas, que são os actinopódios, ok? Então, nós temos dentro dos actinópodas a subclasse radiolária de uso comum, que é um termo coletivo para as muitas formas marinhas que flutuam no plâncton e aprisionam alimentos em redes risopodiais. O corpo de um radiolário consiste em uma cápsula onde lipídios e carboidratos são armazenados após a digestão. Envolvendo isso está uma membrana capsular e um esqueleto de espículas, muitas vezes formado em uma forma elaborada, com poros através do quais o citoplasma se estende antes de se espalhar como líquido risopodial. Então, a estrutura dos actinópodas ela é bem complexa devido a todas essas camadas que são necessárias para formar a sua estrutura. Então, vejam aqui na imagem, certo? Então, essa é a imagem real dos actinópodos. Os radiolários, eles tendem a ser onívoros, né? Como nós, prendendo qualquer organismo encontrado no plâncton, como as diatomáceas, os flagelados incolores, ciliados e pequenos crustáceos. A presa é capturada pelo fluxo do citoplasma através dessa estrutura, né, que ele tem, envolvendo os microtúbulos axiais nos risopódios. Imobilizados nos risopódios, são então envoltos em um vacúolo alimentar. Então, os axopódios, né, que são um tipo de pseudópodes, eles além de ter essa função de ter o seu eixo, o axonema, né, ter esse eixo esquelético, vamos assim colocar, ele também está envolvido no movimento que ele desempenha nesse axopódio, na movimentação do meio, que faz com que o alimento se aproxime ou se afaste, com que o organismo se locomova, certo? Ele também vai ajudar na formação do vacúolo alimentar, ou seja, vai contribuir no processo de fagocitose. Os vacúolos alimentares formados são movidos para a sarcomatrix em torno da cápsula central para que ocorra a digestão. Por exemplo, se um crustáceo for capturado, suas tentativas de se libertar vão estimular o fluxo citoplasmático na rede risopodial, que é a rede dos axopódios, certo? Esses risópodes envolvem os apêndices da presa, exercendo pressão crescente até que o exoesqueleto do crustáceo é rompido e pedaços de tecido são liberados. Alguns radiolários também vivem em simbiose com algas superficialmente para não sofrerem digestão. Então, percebam que o processo digestivo dos actinópodes, ele é bem complexo no sentido de que nós achamos que o organismo, por ser pequeno, ele não vai conseguir exercer determinada pressão, determinada força suficiente para degradar, para digerir um organismo complexo como um crustáceo. Mas justamente a movimentação do crustáceo ou dos outros alimentos vivos no processo de tentativa de fuga faz com que esse citoplasma se mexa e esse citoplasma, tendo esse movimento, esse fluxo, vai estimular os axopódios, também chamados de risopódios, somente na classe das sarcodinas, certo? Que é assim chamado. Ele vai ativar esses axopódios que vão movimentar para que o organismo acabe sendo preso, nesses axopódios e vão favorecer a formação da vesícula fagocítica para que o organismo para que o conteúdo do organismo seja engolfado, seja englobado e possa passar a fornecer os seus nutrientes. Então, ele consegue envolver através dos axopódios o organismo e exercer pressão nesse organismo
que vai expô-lo, né? Vai quebrá-lo, vai degradá-lo a ponto de expor o seu conteúdo, os seus nutrientes internos que podem então ser absorvidos. Então observem aqui nessa imagem justamente a formação a estrutura externa desses organismos, desses radiolários. Eles vão ter esses axopódios chamados de risopódios. Esses risopódios, no momento em que eles têm contato com o organismo e o organismo tenta escapar, estimula o fluxo citoplasmático. Observem aqui, isso aqui ele teve contato com o organismo, ele estimula o fluxo citoplasmático no momento em que ele tenta se afastar, porque ele está preso aqui, né, pelo reconhecimento de membrana dos radiolários. Ele está preso. Quando ele tenta se afastar, o organismo reconhece essa tentativa de fuga e passa a ter um fluxo citoplasmático. Esses pontinhos aqui, essa parte interna branca cheia de pontinhos, é o plasmalema, né? O citoplasma da célula. Esse fluxo citoplasmático ele se desloca para cá, ó, para essa ponta. Para quê? Para que ele faça esse englobamento do organismo e impeça que ele consiga de fato fugir, que ele consiga efetivar essa fuga. Então começa a haver um fluxo do citoplasma para formar esse axopódio que se prolonga acima do organismo para poder prendê-lo. Ao mesmo tempo ele começa a prender, formando isso, ele continua o ciclo citoplasmático. Ele continua até enrolar o organismo. Então, no momento em que ele enrola o organismo, que é a parte C, que eu não consigo visualizar aqui no meu computador, então a parte C, ela forma essa rede que começa a exercer certa pressão em cima do organismo. Quando ele exerce essa pressão, ele rompe a estrutura protetora, certo? Se for o crustáceo, rompe o exoesqueleto. Se for outro organismo, rompe a membrana, rompe a película, certo? Ele rompe a estrutura de proteção do organismo pela pressão que ele consegue exercer com esse axopódio, e aí o conteúdo intracelular do organismo se torna disponível para ser de fato fagocitado pelo axopódio. Então, até o momento, ele só está aqui prendendo. Em C, ele está exercendo pressão para romper o organismo, e quando finalmente aí no C o conteúdo interno ele é liberado, ele vai formar uma vesícula em D. Vocês observam aí no D a formação da vesícula em si, em que já está aí fechadinha. Essa vesícula digestiva vai fornecer os nutrientes para todo o organismo, certo? Então, a gente já observa uma grande diferença do processo digestivo dos actinópodas para o processo digestivo dos risópodes. Quanto dos risópodes envolve principalmente a desidratação, né, para então ocorrer a digestão gradual, no caso dos actinópodas, a principal etapa do processo digestivo vai ser a captura, né, o fluxo citoplasmático que captura e então pressiona a estrutura externa do organismo. Porque só assim, capturando e então exercendo pressão sobre o organismo, é que ele consegue rompê-lo para absorver o conteúdo interno, que é o conteúdo de nutrientes, que é o interesse do organismo, certo? Nós temos dentro dos actinópodas a subclasse Eliozoea, que abrange os sarcodinas que geralmente habitam águas doces. Possuem certa transparência e falta de motilidade, no entanto, são organismos visíveis a olho nu. A alimentação envolve a fagocitose através de vários axopódios. A presa faz contato acidentalmente, estimulando as pontas dos axopódios a produzir uma secreção de efeito paralisante. Um axopódio contém uma haste axial de um duplo espiral de microtúbulos que lhe conferem uma estrutura semi-rígida, né? Que é justamente o eixo esquelético que nós chamamos.
Então, para permitir o axopódio funcionar como pseudópode de ingestão, a haste axial dos microtúbulos degrada-se temporariamente, certo? Então, para permitir, porque como nós vimos na aula anterior, os axopódios são um tipo de pseudópode. A principal função do pseudópode não é locomoção e também alimentação. Como irá se formar uma vesícula digestiva se o axopódio é rígido, né? Como ele vai se dobrar para formar uma vesícula? Então, para que isso aconteça, esse eixo esquelético, ele é temporariamente degradado. E ele fica ali absorvido no organismo no momento em que termina o processo digestivo. Esse axonema, esse eixo esquelético microtubular, ele é recomposto, ele é reconstruído, certo? Assim, o axopódio adjacente, ele pode fluir em torno da presa quando ele perde o axonema temporariamente, formando o vacúolo fagocitário no corpo desse heliozoário, certo? Isso acontece especificamente nessa subclasse Heliozoa, certo? Outra subclasse também é o Actinoprisol, que é um exemplo desses heliozoários é o Actinoprisol, que ele é um pequeno heliozoário flutuante de água doce, que pode formar grandes populações se os organismos alimentares apropriados estiverem presentes no meio. Então, ela pode capturar e engolir uma presa tão grande quanto ela mesma. Quando uma presa, por exemplo, o Colpidium, faz contato com os braços axopodiais, ele é puxado em direção ao predador por reabsorção do braço. Então, ele fez contato com a presa. Como é que ele vai fazer tanto o fluxo de citoplasma para prender a presa, como também se dobrar, né? Permitir que esse dobramento sobre a presa aconteça. Então, é necessário que uma degradação do axonema aconteça para dar essa maleabilidade para o axopódio. Então, dentro de 5 minutos dessa captura pseudopodial, os braços finos começam a crescer, aglutinando-se para fazer um funil desformável que engole a presa e após uns 20 minutos acarreta na formação de um vacúolo endocítico para a digestão. Então, os estrussomos são corpos pequenos que se situam abaixo do plasmalema e viajam ao longo dos axopódios durante a alimentação, atuando na produção de material adesivo e na reposição de pedaços de membrana utilizados na fagocitose, certo? Então, ele faz esse processo da formação, da degradação, e então a formação da vesícula graças a essa maleabilidade. Mas e aí, o organismo, toda vida que se alimenta, ele perde alguns axopódios, ele vai perdendo as suas estruturas locomotoras e alimentares? Não, porque esses estrussomos que esse organismo possui vão repondo essas estruturas que vão sendo utilizadas, certo? Então, é um processo cíclico, ok? Então, aqui, para finalizar, vocês podem visualizar esse heliozoário, que tem o nome Sol, né, no seu nome específico, seu nome científico, justamente por essa estrutura aí que parece um Sol, né, o círculo central e vários axopódios partindo dele. Então, aí vocês observam, a gente tem a interação com um determinado organismo. No momento que esse organismo ele se conecta com o axopódio tem contato, inicia o processo de degradação desse axopódio para que haja o engolfamento do organismo do alimento. Então, vocês veem que ele está grande aqui, ele vai se degradando, para que consiga dar a maleabilidade necessária ao axopódio para que ele engolfe, para que ele englobe o alimento. E aí o alimento é englobado, formando a vesícula fagocítica digestiva e podendo fornecer os nutrientes, certo? Aqui vocês veem o exemplo, Ele pode se alimentar de organismos muito maiores do que ele.
porque ele inicia o processo digestivo de degradação do alimento a partir do momento que entra em contato com esse alimento. Então, esse axopódio ele vai sendo degradado para permitir uma maleabilidade na sua estrutura que permite engolfar esse alimento grande. E aí já inicia o processo digestivo desse organismo, certo? E vai ser reposto isso aqui para ele não ir perdendo o seu axopódio de locomoção, de alimentação, vai sendo reposto, porque da mesma forma que ele é degradado para permitir a alimentação, ele fica reservado dentro do organismo e pode ser reconstruído, certo? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, dúvidas?